Um encontro aí, a gente falar para dono de pequena e média oficina. Para você ainda que não me conhece, eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, aqui. Nossa oficina, né? Eu estou falando nós, porque a minha esposa é minha sócia aqui neste negócio, e nós estamos situados aqui na cidade de Osasco. E olha só que interessante, nós estamos situados aqui bem próximo da divisa entre São Paulo e Osasco, e por incrível que pareça, o nosso forte em relação aos clientes não são muito daqui da região. São muitos clientes, né, de fora. Mas graças a Deus por isso, a gente tem clientes aqui na região também. Mas é um negócio bem bacana e é uma história que eu quero ter a possibilidade de contar para vocês depois, onde a gente está situado. A Tagma Car Service existe há 12 anos. Para contar de uma forma resumida um pouco aí o que acontece, eu e a Roberta, a gente teve a possibilidade de adquirir, já era uma oficina aqui, venderam para nós uma imagem de que era uma oficina que tinha um giro, de que faturava, né, mensal uma determinada quantidade de valor e que no final das contas não era nada daquilo. A gente entrou, só teve problema aqui no primeiro mês, né, no mês de dezembro, e a primeira virada de chave já aconteceu aí justamente na virada do ano, quando a gente entrou aqui. Um mês, a gente entrou no dia 1º de dezembro, quando foi no final do ano, a gente já tomou uma primeira decisão drástica, que foi esquecer e praticamente começar do zero. Então, o que aconteceu? Ao longo desses anos, eu e a minha esposa, a Roberta, sem experiência nenhuma de empreender ou de ter uma empresa, de ter um negócio, quebramos muito a cabeça aqui. Sabíamos trabalhar muito bem, sabíamos executar o serviço, algumas coisas de atendimento ao cliente, mas que no final das contas a gente não tinha muito conhecimento em outras áreas. Quebramos a cabeça, passamos por dificuldades financeiras, passando por dificuldade com clientes, sabe, toda aquela situação que às vezes dono de oficina passa e que não é nada fácil superar. Pensamos algumas vezes em desistir, teve um ponto crucial aí na história, que é um ponto aí que eu não gosto muito de falar, mas é que assim, praticamente o nível da energia ali, ela se esgotou, né? Mas com o agir de Deus muito impressionante aí, ele transformou a história e foi há mais ou menos 4 anos atrás que a gente teve uma virada de chave. Essa virada de chave mudou a cara do negócio, mudou a cara da Tagma e começou a trazer resultados, certo? Então, se você tem um amigo dono de oficina, aperta aí, ó, no aviãozinho, fica clicando aí no coraçãozinho do lado aí para nos ajudar para que isso seja impulsionado, porque o tipo de informação que eu vou passar aqui é voltado para dono de oficina mecânica ou você que é um colaborador ou um autoentusiasta que tem vontade de ter uma oficina. A gente está fazendo aí uma sequência de 10 lives. 10 lives. Ontem foi a primeira, a gente já abriu aqui a nossa caixa de ferramentas com a primeira ferramenta para que possa mudar muita coisa dentro da sua oficina, e foi a ferramenta da consciência. Ué, Eduardo, consciência? Pois é uma ferramenta extremamente importante, pouco utilizada, e que se você souber utilizar, ela vai trazer vai trazer benefícios para você. Qual que é o intuito de fazer essas lives? Eu vou trazer ferramentas para que você já possa começar a trilhar uma mudança dentro da sua oficina. E outra coisa, a gente está fazendo essa sequência de 10 lives aí, porque no dia 17 a gente vai ter um aulão, que vai ser um plus aí, onde a gente vai juntar todas essas ferramentas que eu vou passar aqui para vocês, a gente vai juntar. Nesse aulão, ele tem um nome, tem um tema. Oficina organizada, nunca mais no negativo. Pois é, oficina organizada, ela é organizada no geral, é uma organização. A sua oficina é uma organização. E que existem vários setores que é necessário você deixar ajustado. Não é só o pátio, a execução de serviço ali, que tem que estar bem organizado. Não é só o espaço físico, mas isso tem uma importância muito grande.
mas a gente vai poder falar, né, incluir como outras ferramentas mais para frente. Eu quero falar de uma ferramenta hoje extremamente importante. Como eu estava falando, a questão aí da oficina organizada nunca mais no negativo. Então, assim, é organizar vários pontos. Tem pontos físicos palpáveis, né? Por exemplo, aqui a gente está dentro da recepção, né? Aqui da Tagma. Então, tudo que você está vendo aqui é físico, a caixa de ferramenta física, né? O ambiente, o espaço físico organizado. Mas existe um algo da organização que é muito importante, é você saber justamente, por exemplo, a ferramenta da consciência. É você entender, peraí, como que está a recepção da minha oficina hoje? Está legal? Não está? Como que está ali a parte das ferramentas, a organização das ferramentas? Está legal? Não está? Não, não está legal. Tenho a consciência de que eu preciso melhorar isso. Organizar esse ponto aí das ferramentas é importante. Por quê? Porque você tem o benefício de ganho de tempo, você não precisa perder tempo ficar procurando ferramentas, ganho de tempo em questão de você não saber onde está determinada ferramenta. Você tem determinada ferramenta, mas não menos sabe onde está guardado. Então, essa organização geral. Mas tem um outro ponto também que é nunca mais no negativo. Tem a parte negativa financeira. Infelizmente, a gente tem uma quantidade muito grande de oficinas mecânicas que você vê, tem um fluxo legal, tem cliente, tem movimento, mas você vai olhar o saldo financeiro dela, está precário, está no negativo. Mas quando eu falo do financeiro no negativo ou nunca mais no negativo, isso aí está relacionado também ao pensamento negativo. Eu falo muito acerca disso, deixa eu até mudar um slide aqui, que é esse cérebro em construção. Eu acredito muito nesse ciclo evolutivo do ser humano e principalmente nesse ciclo evolutivo do dono da oficina mecânica. Já falei ontem, né? Como servo do Deus Altíssimo, eu e a minha esposa nunca deixo de fugir da sabedoria milenar aqui, que é a palavra de Deus, sempre presente. E eu acredito que Deus, ele tem um ciclo evolutivo para mim e para você. Isso aqui que a gente tem aqui dentro é uma máquina fenomenal que a gente consegue organizar ela e trabalhar ao nosso favor para que a gente tenha resultados expressivos, resultados sensacionais dentro da nossa oficina. Nós já utilizamos isso. Nós já utilizamos essa mente. Só que a gente utiliza ela de uma parte mais direcionada, que é o quê? Na solução ali dos carros. Resolver, fazer um diagnóstico, executar um serviço. Quando é uma troca de correio ou algum outro serviço que gera a sua atenção, você trabalha a sua mente para isso. Então a sua mente ela se torna evolutiva conforme vai passando o tempo e você vai trabalhando nos carros. Quando eu falo acerca do ciclo evolutivo das pessoas, eu falo de Deus, é o que até eu citei ontem também, nesse encontro que fizemos ontem. É o quê? É o ciclo evolutivo de sairmos de uma semente que é depositada dentro do ovário, o crescimento do feto, chega um determinado período, o que acontece? Já não comporta mais viver dentro da barriga da mãe, e a gestação ali dentro da mãe, ele acaba se encerrando e passa. Aí passa naquela fase de um bebê, e ali, depois de um tempo, essa criança começa a andar, a falar, começa, né, a se comunicar aí conosco, e começa a ter um ciclo, chega ali na adolescência, da adolescência na juventude chega até a maturidade com uma experiência, e você vê que esse ciclo evolutivo que Deus proporciona para nós não para aí. Por quê? Porque assim que encerra o nosso ciclo aqui na Terra, tem uma eternidade esperando por nós. Então esse é o ciclo evolutivo que eu sempre acreditei, e o dono de oficina ele tem que ter esse ciclo, né, evolutivo. Então por isso que eu creio muito. Também mostro muito essa colocação aqui, né? A gente está vendo esse carro numa visão mais explodida. Então aqui você vê o conjunto motriz ali, motor, câmbio, todos aqueles componentes na parte frontal. Aqui a parte do painel de instrumentos e o volante e o banco. Então eu falo que o dono da oficina, né, eles são essas três pessoas dentro de um só. Ele é o técnico, ele é o administrativo e ele é o empreendedor. Só que o que acontece? Se nós não balancearmos isso, fica aí desproporcional. A maioria, tudo isso que eu estou falando para você é baseado em cima do que eu passei
e dos estudos que a gente vem fazendo com muitos donos de oficina. Muitos donos de oficina acham que o mais importante é estar sentado de uma certa forma, tá? Com a atenção totalmente voltada nessa parte que é a parte técnica, que é a parte de fazer as coisas acontecerem, girar os carros dentro do pátio, colocar para fora, e esquecem que o administrativo, que é ali o volante, que é o painel para saber como tá as coisas, como tá os números, né? Quando eu falo ali do marcador de combustível, como que está o financeiro dessa oficina. E quando eu falo ali do banco, é você, como dono de oficina, você sentar no banco, ter o comando ali nas mãos, você olhar o painel de instrumentos que vai te dar toda ali a possibilidade de você visualizar como está, né, no caso, o carro, e você ter aquele motor, a potência toda ali na frente. Você precisa ter um destino que você tem que levar à sua oficina. Por isso que eu falo do ciclo evolutivo. A Tagma, ela tinha um nível quando nós começamos, um determinado nível, e quando a gente fez a virada de chave, que foi quando eu saí daqui, porque eu só vivia enfurnado aqui dentro dessa parte, e comecei a analisar junto com a Roberta os números, e a gente criou uma direção para a Tagma, foi onde as coisas aconteceram. Então, mais ou menos isso daí. Então, deixa eu avisar também que aqui no link da bio do Instagram, tem ali um link para você clicar e se inscrever. Você vai cair num grupo para estar participando de um aulão no dia 17 de fevereiro, às 19h30. Como que vai ser o nome desse aulão? Oficina Organizada Nunca Mais no Negativo. Se você está passando por alguma situação dentro da sua oficina que os resultados não estão sendo o que você sempre sonhou, então eu vou convidar você para estar clicando depois nesse link, se inscrever para no dia 17 estarmos juntos. Então, como eu disse, hoje é o 2/10 do nosso encontro. Vai ser sempre dias úteis daqui para frente, sábado e domingo não terá os nossos encontros. Semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E na outra semana também vai ter até o dia 16, porque no dia 17 tem o aulão. Tudo isso que eu estou passando para vocês aqui é para que vocês possam entender. Experiência própria. 2020, começamos um trabalho de ajudar donos de pequena e média oficina mecânica. Então, a gente está vendo muitas situações aí. A gente conseguiu já ajudar um grupo de oficinas a ter um desempenho, a ter um resultado melhor. E a gente está continuando investindo nisso. Não tem problema nenhum de passar esse conhecimento para vocês e espero que vocês possam absorver. Certo? Eu só gostaria de fazer, antes da gente já entrar no conteúdo, porque eu não vou ficar enrolando muito não, que eu preciso passar. Não quero enfadar vocês, porque vocês já veem o cansaço do dia de trabalho. A gente já está na quinta-feira, já próximo do final de semana. Então eu sei muito bem que as nossas energias elas são consumidas ao longo da semana. Eu não quero enfadar você não. Eu não posso deixar de falar, né? Da Marrov. Isso aqui dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro com isso? É uma ferramenta boa para ganhar dinheiro? Sem dúvida nenhuma, né? Quero mandar um abraço para o Vini da Marrov, meu cara espetacular. A gente vai ter uma live com ele. Vocês vão ver que é um cara sensacional. A gente não vai ficar falando de equipamento, não. A gente vai falar de um conteúdo também de ferramentas que vai ajudar muito você. Eu também não posso deixar de falar do meu amigo Gustavo da Nucleus. Pensa num vendedor de ferramenta, um cara espetacular. Ele simplesmente, ele não ganhou, né, a mim e a Roberta pelo fato do quê? De vender ferramentas de qualidade, não. Ele ganhou a mim e a Roberta pela forma como ele nos vendeu. A forma como ele nos atendeu, nos trouxe soluções para ampliar e solucionar necessidades que nós temos aqui dentro. É um cara sensacional, vale muito a pena vocês conhecerem ele. Se precisar comprar, entrar em contato. Depois eu passo aí o contato do Gustavo, certo? Então tem muitos outros amigos que eu gostaria aí, sabe, de poder estar agradecendo, sem dúvida não. Quero agradecer a todos os integrantes da mentoria da Mecânica da Mente. Sabe, foi sensacional tudo que vivemos e o que a gente ainda vive, porque eu tenho contato com todos eles, né? Quero mandar um abraço aí. Eu não vou falar o nome de todos para não ser injusto com ninguém. Tranquilo? Bora para o conteúdo? Vamos lá, meus amigos. E aí, qual será a ferramenta de hoje? Ontem a ferramenta da consciência de hoje. A gente falou aqui de uma ferramenta que gera dinheiro
para a nossa oficina isso daqui, uma máquina de troca de fluido de transmissão. A gente tem aqui as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, né, uma catraca, aqui sou apaixonado por ferramentas, se deixar, né, se não for a Roberta para me segurar, a gente tem aqui um caminho de ferramenta coisa minha, mas eu quero trazer uma outra ferramenta para vocês. Vamos lá já direto, porque eu não posso perder muito tempo não. Então, abrindo a caixa de ferramenta de hoje é comunicação. Ontem, a da consciência. Hoje, a da comunicação. Para você fazer uma gestão eficiente, fazer aquele carro rodar como ele tem que rodar, você tem que entender que a comunicação, vou guardar ela aqui, essas ferramentas eu guardo muito bem guardada aqui, para não ter nenhum tipo de problema aqui. Comunicação. Por que eu considero isso daqui muito importante? Comunicação nada mais é do que você comunicar uma ação, algo que você precisa transmitir. A todo momento, dentro da oficina mecânica, nós estamos comunicando. Por que eu coloquei isso daqui, meus amigos? Porque a comunicação é como você se expressa. Vou contar um pouco da minha história e da história da Roberta. Eu vou falar, né, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre perfil comportamental, que também é outra ferramenta espetacular para dentro da oficina, mas eu não vou. Isso aqui tem que ser com calma. O meu perfil é um perfil mais dominante. A minha esposa é um perfil mais estável. Então, o que acontece? Pelo fato de eu ter um perfil um pouco mais dominante, lá atrás a minha comunicação era horrível. A comunicação era horrível por quê? Porque eu não fazia gestão das minhas próprias emoções relacionada ao que estava na minha mão. Isso se agravou, ou, sei lá, ou gerou algumas consequências mediante ao que aconteceu com o Eduardo lá de trás, desde a infância, foi passando por um processo. E olha só que interessante a questão da comunicação. Eu trabalhei em algumas oficinas antes de ser dono de oficina, e quando era para atender o cliente, eu me comunicava bem, conversava sempre com os amigos ali da oficina, com o dono da oficina, me comunicava bem, porém, na hora de fazer um atendimento ao cliente, eu travava. A minha comunicação era péssima. E o que aconteceu? Eu sabia que eu tinha que melhorar isso, mas assim, eu fui protelando, eu fui meio que, né, tentando dar um elástico na situação, só que Deus é um Deus tão bom, que o que aconteceu? Teve um período que eu fui gerenciar uma oficina de um rapaz do qual eu aprendi muito com ele, é o que inseriu eu nessa profissão, e eu fui gerenciar essa oficina. Eu já comecei a entender que Deus ali estava trabalhando com algo que teria lá na frente. Então, eu gerenciando essa oficina, eu já ia ser treinado para quando eu tivesse a minha, porque se tornou um sonho, se tornou uma meta, se tornou um objetivo. Então, o que aconteceu? Eu, quando chegava ali para atender o cliente, eu começava a travar. Ali eu comecei meio que devagarinho, mas isso daí se tornou muito para melhorar essa comunicação a partir do dia que eu li um livro. Vou mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui. Deixa eu ver se vai dar para ver. Talento não é tudo. Esse livro aqui mudou a forma de eu me comunicar e começar a fazer algumas coisas que eu estava deixando de fazer. A comunicação ela é tão importante. Por quê? Porque hoje, se você for analisar, isso baseado em dados do que nós passamos aqui na Tagman e conversando com donos de oficina, é uma dificuldade às vezes para você lidar com o cliente. Geralmente você ouve assim, lidar com pessoas é muito difícil, onde tem pessoas tem problemas. Mas geralmente a maioria desses problemas existem pela falta da comunicação. E é muito interessante a gente ter justamente a atenção acerca disso. Você se comunica bem com o seu cliente? O seu cliente chega na sua oficina, você realmente sabe se comunicar? Quando você vai passar acerca do que está acontecendo com o carro do cliente, você consegue transmitir, você consegue comunicar essa ação de uma maneira clara com a qual ele possa entender, porque infelizmente às vezes o que a gente ouve é o quê, né? Que dono de oficina mecânica é muito bom
para enganar os outros, né? Existe uma classe, uma minoria, eu não vou falar a maioria não, porque eu sei que tem muita gente boa, mas o que acontece? Às vezes tem pessoas que agem de forma errada, se comunicando para levar vantagem em cima disso, mas tem aqueles que eles sabem trabalhar, são corretos, são honestos, mas não sabem se comunicar. Então, o que pode gerar um grande problema ali dentro da oficina, mas a gente vai falar de outros pontos aí mais para frente. Comunicação eficiente, resultados eficazes. Você entendendo que você precisa aprender sobre essa ferramenta da comunicação, se a gente pegar ali no nosso espaço, é importante a comunicação com o cliente, a comunicação com o seu time ou com o grupo de pessoas, comunicação com os seus fornecedores, comunicação com tudo que tem ao redor, se você, que nem no caso, eu tenho a Roberta, a minha esposa, como sócia. Agora pensa bem, né? Muita gente fala assim, os sócios não dá certo, eu não acredito muito em sociedade. Acho que está faltando, criou-se um ruído dentro da comunicação entre ambos. Houve entre eu e a Roberta um problema de comunicação muito grave por conta da minha parte. Eu entendendo que o meu perfil ele era mais acelerado, mas eu não tendo conhecimento disso, o perfil dela diferente. O que aconteceu? Eu comunicava para ela coisas que realmente não fazia parte e às vezes ela deixava de comunicar comigo, que gerava um conflito. Mas graças a Deus que a oportunidade de mudar chegou e a gente começou a se comunicar melhor. Aonde a gente já começou uma grande mudança que trouxe grandes resultados. Para quê? Para ter essa mudança aí, resultados expressivos dentro da Tagma. Foi uma comunicação seguinte, ela comunicar para mim o que é que ela gostaria de fazer dentro da Tagma. E eu também comunicar algumas coisas para ela. Então a gente começou a organizar, ajeitar, ajustar tudo isso. E ela falou, Eduardo, para eu conseguir fazer, alimentar o sistema, alimentar DRE, controle financeiro, tudo direitinho, eu vou precisar ficar à parte, né? Deixar eu ali que eu vou conseguir gerar isso daí. Se eu ficar junto com você lá embaixo, naquela correria, intensidade que às vezes tem no dia a dia da oficina, eu não vou conseguir fazer isso. E eu achava que ela conseguia fazer, porque se eu era uma pessoa extremamente acelerada, correria, né? Como a gente costuma falar, eu acreditava que ela poderia se tornar uma pessoa correria também, fazer tudo isso, né? Me ajudar aqui embaixo e ainda assim alimentar o sistema e fazer um monte de coisa. Só que eu estava totalmente errado. Então isso daí não deu certo. Com essa melhoria na comunicação entre sócios, no caso aqui dentro, sócios, mas eu nunca posso deixar de lembrar que ela é a minha esposa, que ela é a mãe da nossa filha. Então aí a gente começou a fazer esse ajuste e fez o que era necessário fazer. Por isso que eu falo que a ferramenta da comunicação é importante, mas tem outros pontos aí dessa ferramenta. Né? Se você não tiver a consciência de que a sua comunicação está ruim ou não está eficaz, aí não vai adiantar de nada. Eu comunicava extremamente errado com os colaboradores da TAG. Eu tinha ali uma rotatividade muito grande de colaboradores aqui por causa da minha má comunicação. Será que você está se identificando com alguma coisa? Será que está trazendo à sua mente aí que você está pecando um pouco na sua comunicação, seja com cliente, colaboradores, fornecedores ou até com a sua família? Pois é, tem muito dono de oficina arrebentando a sua família. Por quê? Porque não está se comunicando da maneira correta com eles. Muitos donos de oficina estão perdendo colaboradores que poderiam estar trazendo muito mais resultados dentro das suas oficinas pela falta da comunicação assertiva. E aí? Como que a gente pode melhorar? Mas a gente vai estar conversando mais acerca disso daí. Donos de oficina e a comunicação. A cabeça do dono de oficina funciona da seguinte maneira. Eu vou falar porque isso daqui é uma realidade. A gente tem tudo aqui dentro da nossa cabeça. O cliente chegou, o que é para olhar no carro A, B, C, prazo de entrega desse carro, se há uma revisão, pedido de peças, isso está tudo dentro aqui da nossa cabeça, tudo dentro da nossa mente. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor,
eles não sabem muito bem, porque está tudo dentro da nossa cabeça e é necessário que a gente comunique com clareza para eles, para que eles possam contribuir e você delegar funções dentro da oficina. Eu falo isso não é só com uma grande quantidade de colaboradores, isso daí pode ser só 2, pode ser você e um ajudante, pode ser você e a sua esposa um ajudante, você e sua esposa e um mecânico, você e um mecânico, ou você e 3 mecânicos, 4 mecânicos, 5 mecânicos. Pois é. E a cabeça do dono da oficina, às vezes é assim, parece que a gente quer que eles entendam o que é necessário fazer por Bluetooth, por osmose, por airdrop, por sei lá que raio que seja. Então tem muita gente, às vezes, se estressando dentro da oficina, porque o que ele tem dentro da cabeça dele, ele não passa. Ele não fala assim, por exemplo, esse carro aqui vai ser necessário levar para o lava rápido, controla para mim, por gentileza, que esse carro dá para a gente pegar mais ou menos determinado horário, porque está programado a entrega desse veículo para 17 horas, 18, 17h30. Não, a gente está ali na correria e fala assim, meu, o carro está no lava rápido, não sei o quê. Aí quando enrola, a gente esquece o carro no lava rápido, o que acontece? Putz, mas ninguém vê isso. Tudo eu. Por quê? Porque está faltando a organização da sua mente, entender que um grande ruído pode estar acontecendo na sua comunicação. A maneira como você se comunica. A maneira como você comunica com um colaborador seu. Então, você vê que a primeira ferramenta da consciência, você saber que é necessário você dar um stop e reorganizar isso daí e melhorar a sua comunicação, vale muito a pena, porque as coisas começam a mudar quando a gente começa a organizar justamente. Se a gente pegar aqui cada gaveta aqui, pode ser que tenha uma ferramenta. A primeira que é a ferramenta da consciência, a segunda é a da comunicação. Deixa eu mostrar um dado interessante aqui na questão da comunicação. Muito importante. A importância da comunicação e seus efeitos. A questão da comunicação é como você se expressa, é como você comunica, é como você passa. Segundo um estudo, 7% da comunicação que você emite, ou que as pessoas emitem, está voltada para o conteúdo, que é o que você precisa falar. Você precisa passar um defeito para o cliente. Você precisa passar ali algo para ele. E aí o que acontece? Se você passa ali de forma pessoal, 7% é o conteúdo que você está passando para ele. 38% é a entonação da sua voz. A sua voz conta muito de como você passa isso para o cliente. 7% é a informação que você precisa passar. 38% é a forma como você fala. 55% é a expressão corporal. Você vê que o dono da oficina mecânica, eu percebi muito isso, que se você não tiver a plena certeza daquilo que você está e a maneira como você se comunica é extremamente importante para uma aprovação no orçamento. Quer ver um negócio interessante? Eu sei que não é só a Tagma. A Tagma, graças a Deus, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de clientes mulheres. Graças a Deus, assim, quando elas chegam aqui, que ela vê a Luana, que trabalha conosco, quando vê a minha esposa, elas já se sentem mais à vontade. Olha só a importância da comunicação. O ambiente em si, ele está comunicando. Só o fato de ter 2 mulheres aqui já está comunicando para uma mulher que quer trazer o carro dela, já, opa, peraí, tem aqui, né, o mesmo sexo. Então elas já começam a ficar mais tranquilas porque já inibem a possibilidade de preocupação de ser, de uma certa forma, receber uma cantada, uma olhada diferente. Então ali ela já começa a ficar mais tranquila. Tudo isso é comunicação. Ela traz um carro, às vezes se é um defeito, de uns anos para cá, como se tornou? Eu faço de uma maneira muito clássica, que é o quê? Eu tenho que trazer de uma forma muito simples para que ela possa entender a necessidade de fazer uma corretiva e explicar para ela acerca da preventiva. Se eu comunicar a parte técnica, vamos simular de uma maneira rápida aqui, o carro chegou com um problema no cabeçote. O carro faltou água ali, né? Cortou uma mangueira, vazou água, queimou a junta do cabeçote, você vai falar, ó,
Roberto, vou até citar que o nome da Roberto, a junta do cabeçote do seu carro queimou, né? Isso daí é por causa da falta de água, teve um superaquecimento ainda assim. Essa junta, ela é extremamente importante, ela não aguentou por conta da pressão do calor no motor. O que acontece? Agora vai ter que fazer isso, né? Peraí, mas deu problema na junta do cabeçote, por que tem esse monte de peça aqui para trocar? Aí você começa a falar de uma certa forma, comunicando para ela aquilo, aí gera aquele conflito. Muitas, às vezes, acaba aprovando o orçamento, mas assim, será que elas estão entendendo realmente o que está sendo passado para elas? Então é nessa hora que a comunicação é importante de você tentar traduzir de uma maneira mais clara para a sua cliente ou para aquele cliente que não tem tanto conhecimento técnico na parte automotiva, para que fique claro e que ela possa entender e aquele valor que ela vai investir no reparo do carro dela, ela está fazendo e fazendo com gosto. É onde entra a questão da valorização, mas não é o ponto que eu quero abordar hoje. Entendeu a importância da comunicação? A comunicação ela é muito importante. Então, assim, às vezes a maneira, quando você tem a possibilidade de ter um cliente no presencial ali, né, e você vê como a expressão corporal, por que 55% da expressão corporal fala na hora da comunicação? Imagina você explicando para o seu cliente ali no presencial assim, seu Roberto, o seu carro está ruim, está tudo zoado, está podre, tá porcaria, tudo, vai ter que mexer com tudo, vai ter que trocar. Olha só a expressão corporal, mão no bolso, desleixo, você conversando com o cliente, imagina que você quer o celular, você está conversando com o cliente, explicando, respondendo a mensagem do WhatsApp, né? Olha a expressão corporal, o que ela está mostrando para o seu cliente. Eu entendi que a comunicação ela é fundamental, e eu vou citar alguns pontos. Você vê, hoje a gente está utilizando muito, né, passar o orçamento ali via WhatsApp. Então, assim, tem casos que você pode comunicar com o cliente através de mensagem, mas tem muita coisa que é interessante você utilizar uma ligação, porque a entonação de voz ela é importante, ele não vai estar vendo só a expressão corporal, mas a voz também ela conta muito. Às vezes mudar áudio é legal, tranquilo, mas tem situações em que houve um conflito com o cliente. Eu estou falando tudo isso que é dia. Eu passo na tarde, eu não estou isento de passar isso, e eu sei que você passa na sua oficina também. E quando você tem ali um cliente que ele não entendeu, né, você fez um reparo na parte da injeção do carro, só começou a fazer barulho no freio, ele não entende, ele fala, não, mas o carro saiu da oficina há pouco tempo, e está dando esse problema, não sei o que, aí já gera aquele desconforto, o cara está escrevendo ali, e se você for responder por mensagem, pode criar um ruído na comunicação, estragar toda a situação. Aí é a hora de entrar em ação com o telefonema, entra em ação na hora de você conversar no presencial, porque aí sim vai ser muito melhor de você solucionar. Quantas pessoas através de mensagem tá ali, né, naquele momento meio desconfortável e você se comunicando através do telefone celular, não é dessa maneira. Por quê? Porque tudo isso aqui é muito importante para você. Então, efeitos, vamos entender aqui, efeitos da má comunicação na sua oficina mecânica. Quando não tem uma comunicação eficaz, quando tem uma má comunicação, o que acontece? Quando tem uma má comunicação, você tem perda de tempo. A perda de tempo dentro da oficina por conta da má comunicação, ela é visível em muitas oficinas. Sabe por quê? Na hora de você ter um contato com o fornecedor, se falou de uma maneira errada, se você comunicou ali o que é que você necessita, pode acontecer o quê? Demora ou a entrega da peça de forma errada. A comunicação nesses pontos, assim, a gente gera processos aqui muito claros para a gente evitar, porque a má comunicação ela pode gerar um tempo que a gente poderia já ter finalizado esse carro e a possibilidade de a gente receber outro carro para estar tendo giro dentro das nossas oficinas. Então, a má comunicação ela pode gerar perda de tempo. Quanto custa o tempo perdido na sua oficina? Quanto custa?
um diagnóstico errado que você passou para o cliente, comunicou para ele e não era aquilo, gera uma perda de tempo. Quanto custa isso? Perda de dinheiro. Você não se comunicar, você está perdendo dinheiro. Acabei de falar, se demora algumas coisas, se você passa para o seu colaborador que é para executar um determinado serviço, ele começa a se enrolar ali, ou ele entendeu outra coisa e de repente, aí tudo isso está fazendo perder dinheiro por conta da má comunicação aí. Perda de energia. Nossa, essa daí. O que acontece? Se você não se comunicar da maneira correta, a sua energia vai se esgotar. Você não vai mais conseguir ter aquele ânimo, aquela força. Por isso que você vê muitos donos de oficina ali, ó. Entre elas é o que é a perda de energia. Mas eu já cansei de falar isso e você está fazendo errado e não sei o quê, não sei o quê. O erro está na comunicação. Má comunicação faz dono de oficina perder energia, vontade, não ter vontade de sair de casa para ir para a sua própria oficina. Má comunicação gera perda de liderança. Você é o líder da sua oficina, meu irmão. Não sabendo se comunicar, você perde a liderança. Se não souber se comunicar com o seu time, se você não entender que o funcionário A tem um jeito, o funcionário B tem outro, o funcionário C tem outro, que você tem que lidar com cada um, e isso faz parte de liderança. E a comunicação ela tem que ser de uma forma para um, de uma forma para outro. Vai ter colaborador seu que você pode chegar e falar, rapaz, não, não sei o quê. Ele vai entender. O outro, você não pode chegar da mesma maneira, você tem que chegar. Fala, meu amigo, tá tudo tranquilo. Deixa eu só explicar um negócio para você. Você vai ter que diminuir o seu ritmo. É por isso que a gente está falando que a má comunicação ela faz você ter perda de energia e perda de liderança. Às vezes você já não tem mais aquela energia, já não está faltando mais paciência para você. Ajusta a comunicação e aí a energia volta. Outro ponto aqui da má comunicação é a perda de cliente. Né? Se você for muito ignorante, se você for muito acelerado, não consegue se comunicar direito, vai ter perda de cliente. Olha só que interessante. Eu trabalhei numa oficina, era um senhor espetacular, tenho uma gratidão imensa pela vida dele, porque ele abriu portas para mim, a oportunidade de eu aprender muito na área da reparação automotiva. Mas teve uma certa feita que ele fez assim. O cliente chegou com o carro, a gente fez o diagnóstico, passou lá para o cliente o valor, e aí ele chegou assim, mas, meu senhor, eu vi ali na outra oficina ali que o cara cobrou mais barato do que o senhor. Ele, na hora, Eduardo, baixa o capô dessa porcaria. Ele ia falar outra coisa, mas não ficaria legal. Baixa o capô dessa porcaria e põe lá fora lá. Ali já começou a ter ruído na comunicação, né? O cliente talvez não se expressou, ele também, né, na hora ali, ele comunicou uma agressividade, o cliente se assustou, eu na hora fiquei assim, e agora, eu entrei no meio, apaziguei, calma, vamos, não, pode ficar tranquilo, não. Aí, não, mas eu quero fazer um serviço com vocês. Aí eu percebi que o cliente estava interessado, não, então vamos fazer. Você vai ter certeza aí que vai ter aí o seu carro vai ficar bacana, vai valer a pena investir o valor aí que o nosso amigo passou. E vamos fazer? Vamos fazer. Aí ele acabou deixando o carro, mas olha a situação que gerou ali. Então, por exemplo, ele poderia ter perdido o cliente. Né? Às vezes o fato do cliente passar alguma coisa dele, às vezes ele está passando algo para nós, ele está comunicando, mas ele comunicou de forma errada. Ele pode estar comunicando uma dúvida, mas a maneira como ele comunicou, ele pode soar para nós como uma desconfiança. Já aconteceu isso. Né? Às vezes o cliente falar que está caro é uma forma dele se comunicar, talvez que ele não tenha condição financeira para pagar um serviço que você está oferecendo. Mas é a questão da comunicação aí, você pode, né, comunicar para ele para que ele possa enxergar o porquê do valor que você está cobrando para a execução do serviço no carro dele. Comunicação é muito importante. Né? Por que as pessoas deixam de comprar e por que as pessoas compram? Por que elas aprovam o orçamento e por que elas não aprovam o orçamento? Né? Tem aqui uma outra estatística, né, com vários, eu posso até passar esses slides para você. 1% é porque morreu, aumentou um pouquinho por causa da pandemia. Infelizmente, eu tive muitos clientes aí que se foram por conta desse vírus. Né?
mudaram de empresa, razões pessoais, outras vantagens oferecidas que talvez eu não ofereço aqui na Tag, como você não oferece na sua oficina, insatisfeito com seus produtos e serviços, e a grande maioria indiferença no atendimento. Atendimento é como você se comunica, né? Você vê a postura como você faz, tem toda a diferença na hora de fazer um atendimento. A roupa que você atende, a roupa que você veste comunica. Sabemos muito bem disso porque a gente vive numa sociedade, né, que a roupa fala muito, a roupa comunica. Então, assim, a maneira como às vezes a gente se veste, uniformizado, tudo direitinho, é uma forma de comunicação bem interessante. Como eu sou apaixonado pelo laranja e preto, laranja e cinza, eu gosto muito de comprar tênis, algumas coisas assim eu tenho particular. Isso daí vai marcando, eu vou comunicando para o cliente isso. Já teve muitos clientes que já mandaram, olha aqui o boneco da Tagma, né? É um boneco com a roupa preta e laranja. Então você vê que eu estou comunicando isso e o cliente está aceitando e aí está criando uma marca, né? Como o pessoal fala, né? O branding, que é a sua marca pessoal. Você está comunicando isso. Então você vê a importância. Oficinas lá de trás, oficinas há 10 anos, há 5, e a oficina do dia de hoje, tem muita coisa que nós precisamos comunicar para que o cliente se sinta tranquilo aí, né? Vamos para a solução? Vamos falar algumas coisas sobre solução para melhorar a comunicação. O que fazer para melhorar a comunicação? Quando você for atender o cliente, é o que eu falei ontem, né? A questão da consciência ao estar presente. Você vai atender o cliente. Eu sei que o dia a dia da oficina é extremamente corrido, mas o cliente, tem muito cliente que ele gosta da atenção, ele gosta do tapete vermelho, como fala o meu amigo Antônio, né, trouxe esse termo para nós, a gente utiliza dentro da mentoria. Então, isso daí é muito importante, né? Ó, olhar nos olhos. O cliente chegou, hoje a gente está cumprimentando assim, mas já tem cliente que a gente já está pegando na mão novamente. Viu? Você pegar na mão ali, ó, com firmeza, o olho no olho. O cliente vai falar para você o que é que o carro dele tem, você estar presente, atenção total voltada para o cliente. Uma estratégia que eu costumo fazer é o seguinte: eu pego o iPad, o cliente vai falar, eu vou falar, ó, eu estou aqui extremamente com a atenção voltada para você, eu vou colocar aqui, eu vou fazer as anotações que você está me pedindo. Então, eu vou estar aqui, às vezes, digitando aqui, mas é porque eu estou prestando atenção no que você está falando. Meu cliente, opa, né? Então, ele está conversando, né, explicando, confirmo, anotei aqui isso, dando atenção. Eu estou comunicando para ele que assim, pode contar comigo que eu estou totalmente aberto para anotar a sua necessidade, ombros abertos, né? Você está ali, ó, bem posicionado, uma postura bem bacana, mãos soltas ali, né? Não é aquele negócio de você, né? Não, é você estar ali presente, queixo paralelo ao chão, não é o que ele está falando, é você, e nem tão muito alto, arrogância, né? Sim, pode falar. Certo. Né? Você vê como o corpo ele fala, ele comunica. Então você ali, ó, ombros, mãos soltas, você conversando com o cliente, dando atenção devida, isso daí melhora muito. Corpo distribuído, na hora que você for conversar com um colaborador, você está ali presente com ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O meu perfil, ele é muito pautado no seguinte: seja direto comigo. A minha esposa, ela já sabe, não adianta criar rodeios para me falar uma coisa. Seja direto, vai ali, seja objetivo. Então, o que acontece? Ou acontecia porque eu já tenho trabalhado muito essa parte. Eu já peguei colaboradores que às vezes ele quer explicar todo aquele processo ali para chegar numa conclusão. Quando ele começa a contar todo aquele passo a passo, parece que o meu ouvido fechava assim, ó. E aí eu não ouvia mais ele. E eu ficava doido para falar assim, meu, fala logo o que é que está acontecendo com o carro. E foi necessário eu comunicar para ele. Falou, se às vezes eu não te der atenção devida, não é por maldade. Eu só gostaria que, assim, de uma certa forma, pule um pouco as etapas, seja um pouco mais direto.
Você me ajuda nisso? Eu estou comunicando para ele, porque para evitar que eu não dê a atenção devida para ele. Porque se toda hora eu for dar atenção como ele faz, aí talvez assim vai levar muito tempo. Então isso é necessário você entender, ó. Talvez tem dono de oficina aí imaginando o seguinte, fala assim, meu, a pessoa está falando com ele já está assim. Ou então ele está falando com ele, mas ele está pensando no outro carro. O cliente está falando com ele, ele está lembrando do defeito, ele está lembrando da peça que atrasou, ele está lembrando de outras coisas, ele não está presente ali para aquela situação. Quantas coisas, pessoas ao nosso redor querem comunicar e a gente não está entendendo o que eles estão passando para nós. E quantas coisas nós também estamos deixando de comunicar que pode trazer muitos outros resultados satisfatórios para dentro da nossa oficina. Certo, meus amigos? Isso aqui foi um conteúdo para que você possa entender que a comunicação dentro da sua oficina é extremamente importante, que você não pode, qual seria o termo? Você não pode passar por cima disso, você não pode achar que não é tão importante, que não vale a pena estar num local de destaque, a comunicação. Ferramenta número 1, consciência. Ferramenta número 2, comunicação. E não se esqueça, meus amigos, eu quero convidar vocês para estar junto comigo do aulão, a oficina organizada, nunca mais no negativo. Pois é, pensamentos negativos levam a má comunicação, resultados negativos levam a má comunicação, só você pode mudar. Então, clica depois que a gente terminar aqui, no link da bio, para que você possa se inscrever para estar junto comigo. Vai ser um grupo seleto, não vai ser aberto, não vai ser um encontro como esse ao vivo no Instagram ou no YouTube, não. Ele vai ser fechado, porque assim, eu vou dar mais ferramentas poderosas aí e ter uma surpresa para que vocês possam estar participando. Aproveita esse começo de ano. Janeiro já foi, mas nunca é tarde para a gente fazer mudança dentro das nossas oficinas para alcançar o tão sonhado resultado do qual você realmente espera e não está conseguindo. Fechou? Então, amanhã, sexta-feira, a nossa terceira ferramenta será colocada à disposição aqui. A primeira ferramenta é a consciência, a segunda a comunicação. Qual será de amanhã? Surpresa, a gente não está colocando por quê? Porque o próprio Deus está preparando. Essa da comunicação, ela fala muito forte comigo e falou muito forte hoje no meu coração para trazendo para vocês. Então, eu aguardo vocês amanhã aqui comigo, no mesmo horário, às 20h, para a gente ter mais esse encontro e falar de ferramentas que talvez não seja muito expresso dentro da oficina, mas que tenha sua devida importância. Certo, meus amigos? Conto com vocês amanhã. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Amanhã a gente vai estar junto de novo. Fechou? Aquele abraço. Fiquem com Deus. Ótimo descanso e um dia produtivo para vocês amanhã, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Valeu? Um abraço.